Vamos lá então, irmãos. Por enquanto está só Natan e a Benedita. Vamos continuar. Estamos na página 282. Dá uma mergulhadinha rápida nos dois conceitos, dicotomia e tricotomia. Aqueles que creem que o homem é dicotômico defendem a tese de que o homem é formado por duas naturezas, a natureza física, o corpo, e a natureza espiritual, imaterial ou espírito. Os dicotômicos creem que a alma e espírito é a mesma coisa, sem qualquer diferença. Porém, são confundidos em algumas passagens bíblicas que apresentam ora alma, ora espírito. Entretanto, tanto um como o outro se referem à mesma coisa. É o que alguns textos comprovam. Aí nós temos dois textos específicos que são os textos que os dicotomistas usam para defender a sua ideia de dicotomia. Não tem mais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Em Mateus 10, 28. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada na morte, nem sua carne viu corrupção. Atos 2, 31. Para os dicotomistas, esses textos usam os termos alma e espírito de forma intercambiável. Na tricotomia, essa corrente de pensamentos acredita que o homem é constituído por três partes, ou seja, corpo, alma e espírito. Esse ensino é defendido na Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Os defensores do tricotomismo dizem que a divisão de que trata esse versículo se refere à divisão espiritual do homem, isto é, dividindo a alma e o espírito. Isso pode ser entendido nos seguintes textos. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Salmo 43, versículo 5. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Gênesis 2,7 diz que o homem se tornou alma vivente, ele quer dizer que o homem possui corpo, o espírito é o vento soprado em suas narinas. E isso produziu uma terceira parte chamada de alma vivente, demonstrando assim que o homem possui duas naturezas, uma física e uma espiritual. Física igual ao corpo, espiritual é igual a espírito e alma. Aqui nós temos a... Perdão. Só um segundinho que eu vou pegar uma água. Tomar café, Natan? Cadê? Teve bolo hoje, mano? Teve bolo. A gente tá com o tempo seco aqui em São Paulo, e aí a garganta fica, parece que tem farinha na garganta. Amém. Alguém falou comigo ou não? Não. Página 283. Dentro dessa triunidade do homem, cada parte possui uma função específica, entendendo que o Deus criou tricotômico com o objetivo de que cada uma dessas partes tivesse uma diferença, mas com o mesmo objetivo dentro do homem, ou seja, o espírito tem função diferente da alma e do corpo. Contudo, o objetivo dos três é o mesmo, que é dar vida,
capacidade intelectual, poder de escolha, autoridade, obediência, estética, sentimentos divinos, tais como amor, respeito, arrependimento e etc. As funções do corpo, página 284. A parte física do homem é apenas corpo. Foi feito de barro e para o barro voltará. E não necessita de julgamento de Deus, pois o corpo não tem poder de decisão dentro do homem. Ele apenas executa as decisões da alma. O corpo não tem vida após morte. Ele serve apenas para essa vida. Está limitado a todas as regras naturais, independente de sua opção religiosa. No entanto, sua conservação por mais ou menos tempo está, na maioria das vezes, debaixo do domínio do próprio homem, que vai definir sua conservação ou destruição. Segundo o apóstolo Paulo, na ressurreição, o homem receberá um corpo incorruptível, e assim entendemos que o corpo humano passará por uma grande transformação no arrebatamento da igreja, quando os salvos em Cristo receberão um corpo glorioso. Dessa forma, o corpo daqueles que forem arrebatados não voltará ao pó da terra, mas também não serão os mesmos. Serão transformados em um corpo celestial, pois existe corpo material e corpo espiritual. Quando Deus criou o homem, ele já o fez com instintos. Esses instintos naturais dentro do corpo humano servem para dar a qualidade à vida do homem e, ao mesmo tempo, lhe qualificar para tudo o que ele fizer para o Criador. Um exemplo disso é o instinto da estética. Através dele, o homem pode perceber a beleza, a perfeição de qualquer pessoa, bem como a imperfeição. Através do corpo, o homem pode se alimentar fisicamente, se movimentar, ouvir, enxergar, se reproduzir, trabalhar, dominar e também a estética. As funções da alma. Nós vimos a função do corpo, a função da alma. A alma possui relação com a parte material do homem, o corpo, e com a parte imaterial, o espírito. Não é nem totalmente carne e nem totalmente espírito, mas possui tendências tanto à carne como ao espírito. Assim, o homem pode perfeitamente viver num corpo físico e obedecer a um Deus espiritual. A alma, psique no grego, é a personalidade do homem, a sua capacidade de pensar e decidir. Sem a alma, o corpo não vive, apesar dela não ser a responsável pela existência humana, pois é a alma que dá qualidade de vida ao corpo. É a alma que planeja, pensa e dá ordens ao corpo para se movimentar, falar e ouvir. As funções da alma dentro do corpo: pensar, decidir, organizar, comandar o corpo, amar, fé, consciência, arrependimento, tristeza, ira, perseverança e etc. Nós vamos na página 287, as funções do espírito. Antes de qualquer análise das funções do espírito, é necessário um esclarecimento quanto à diferença que há entre o espírito humano e o espírito de Deus. O espírito humano foi dado por Deus, é parte de Deus, é a existência do Criador no próprio homem. No entanto, isso não torna a espécie humana em semideus. O espírito voltará para Deus quando o homem morrer, porque ele não se contamina com os pecados no corpo que são promovidos pela alma. Não obstante, o Espírito de Deus é Deus, um ser pessoal. É a terceira pessoa da Trindade. Aqui, irmãos, essa divisão, qual o espírito que nós temos? No nosso ser, nós somos corpo, alma e espírito.
esse espírito que nós temos é o espírito de vida que Deus deu para toda a humanidade. Esse espírito de vida toda a humanidade tem. Todos nós somos frutos do sopro de vida de Deus. Bom, o pecado, ele trouxe a morte. O pecado fez uma separação do homem de Deus. O pecado nos transformou. Eu falei no começo, nós conversamos a respeito da criação e da formação. O homem foi formado por Deus. O pecado transformou o homem também em criatura. Então, muitas vezes a gente vai falar a respeito da salvação, quando a gente está pregando o evangelho para algum amigo, conhecido, parente, e há às vezes uma revolta contra a gente, quando a gente fala que a gente é filho de Deus, e eles não. Né? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o texto diz: mas a todos quanto o reconheceram, e blá, 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 deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando Jesus determina para os discípulos, lá em Marcos, a pregação do Evangelho, ele diz: ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Bom, criatura é assim, irmãos. O jacaré é uma criatura, a barata é uma criatura, a pulga, e quem não tem Jesus virou criatura também. Ele só vai voltar a ser filho de Deus se ele ter Jesus como Senhor e Salvador. Tá? A gente precisa ter essa definição, porque às vezes a gente vai falar com uma pessoa que ela realmente tem um interesse genuíno. Não na salvação, às vezes uma curiosidade humana. E quando a gente tem os argumentos bíblicos corretos, a gente consegue fazer com que a pessoa comece a pensar. Né? Quando ela começa a refletir, ela dá uma brecha para que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente dela. Como iluminou a nossa, porque nós também sabíamos de nada. Foi ele que nos mostrou isso. Né? Nós também achávamos que nós éramos também a última bolacha do pacote, sem Jesus na vida, e a gente não era. Né? Então, é natural. Agora, essa diferença, ela também vem para um outro ponto, porque se a gente tem o espírito de vida, que provém de Deus, e a partir do momento que Jesus é nosso Senhor, aí agora a gente já passou a ser quadritômico, porque a gente tem o espírito de vida, a gente tem a alma, tem o corpo, e a gente tem um reforço que vai além das nossas expectativas. A gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse Espírito Santo de Deus é Deus em nós. É Deus em nós. Né? Então, além do nosso espírito, aquela briga que é falado lá no Novo Testamento a respeito da briga da carne contra o espírito, é contra o nosso espírito. Tá? É contra o nosso espírito. Então, é o nosso espírito que é o sopro de vida de Deus, que fica ali na briga, porque a carne briga contra o espírito, e quem toma a decisão é a alma. Quem é que vai vencer a briga? Né? Essa atribuição Deus deu para a gente decidir o que a nossa alma vai pender para que lado. Né? Mas a gente tem o reforço do Espírito Santo de Deus. A gente não está brigando sozinho, não. Amém? Vamos lá. O Espírito o Espírito voltará para Deus quando o homem morrer, porque ele não se contamina com os pecados no corpo que são promovidos pela alma. Não obstante, o Espírito de Deus é Deus, um ser pessoal e a terceira pessoa da Trindade. Ele é criador e sustentador da criação, idêntico em tudo ao Pai e Filho, como pode ser estudado com maiores detalhes em pneumatologia. O espírito dentro do corpo humano é o responsável pela relação do homem com a vida espiritual
entendendo que o homem não é apenas um corpo físico, mas também possui relação com o mundo espiritual. Quando Deus criou o homem, ele o fez pó da terra e soprou sobre o corpo, e esse sopro produziu uma alma vivente. Assim entendemos que a junção do corpo mais espírito, sopro de Deus, produziu a alma vivente. Assim o homem possui uma triunidade: corpo, alma e espírito. Isaías 57:16. Vamos ver esse texto? Isaías 57:16. Às vezes eu fico demorando aqui para ver se algum aluno acha mais rápido do que eu. Mas normalmente eu ganho. E vou ficar enrolando aqui até alguém achar. Isaías 57:16. Alguém encontrou? 57? 16. Pode ler? Por favor. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Amém. Aqui, Deus tratando com a fragilidade humana. Aqui a gente consegue entender o apóstolo Paulo falando, né? Miserável homem que sou, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu estou fazendo toda hora. E Deus falando assim, eu vou ficar mais calmo, porque se eu for levar em consideração tudo que eles fazem, não vai ter mais diálogo. É essa a realidade. O corpo humano foi feito por Deus do pó da terra, porém o espírito não foi criado. Deus deu de si ao homem. O sopro de Deus no homem foi como um verdadeiro presente. Deus permitiu ao homem ter em si parte do Criador. Tanto é que quando o corpo morre, esse sopro de vida, o espírito volta ao Criador. Ao contrário do corpo e da alma, o espírito não se desfaz e nem está sujeito a julgamento. Aqui tem algum erro, talvez de semântica, irmãos, porque o que acontece? O homem, a partir do momento que ele é criado com Deus, ele entra na eternidade. O homem não é eterno, mas ele faz parte da eternidade. E o homem, quando a gente está falando aqui, esse ser que tem sequência, se é o pó volta para a terra, o espírito volta para Deus, a alma prossegue. A alma prossegue viva. Ela está na eternidade. Seja para maldição ou para bênção. Para céu ou para inferno. Mas a alma prossegue. Né? E aqui eles colocam que o corpo e a alma se desfaz e não é essa a realidade. Tá bom? A alma ela prossegue a caminhada. O pó volta para a terra, o espírito para Deus e a alma vai para o juízo. No juízo ela vai para o céu e para o inferno. E não diz, a Bíblia não diz para a gente que quem foi condenado à perdição que vai se extinguir. O que a Bíblia fala é que quem for condenado vai passar a eternidade no inferno. Né? Então a gente precisa corrigir isso aqui e a gente ter essa noção, tá bom? Nesse parágrafo está dizendo, ao contrário do corpo e da alma, o espírito não se desfaz e nem está sujeito à condenação espiritual, mais conhecido como inferno. Ele é parte de Deus e por isso na morte do corpo o espírito volta ao Criador que o deu, ou seja, enquanto vive no corpo, parte de Deus vive com ele. O espírito é responsável pela relação espiritual dentro do corpo humano. A função dele dentro do homem é dar a ele a direção de Deus para a sua vida. É o Espírito que mostra a vontade de Deus na vida humana. Dessa forma, o Espírito busca orientar a alma para que tome decisões dentro da vontade de Deus. Um exemplo disso está no Salmo 43:5, onde o salmista mostra o Espírito repreendendo a alma
e dando conselhos à mesma para permanecer fiel a Deus. Vamos ler esse Salmo 43, versículo 5. Isso. Pode ler se encontrou. Porque você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Amém. Aí é o Espírito tratando com a alma. Amém? Vamos lá. O Espírito é o responsável pela relação espiritual dentro do corpo humano. A função dele dentro do homem é dar a direção de Deus, e é o Espírito que mostra a vontade de Deus. Aí nós passamos já aqui. Nesse caso, não podemos falar que o corpo fala a alma, pois o corpo é apenas lugar de morada da alma, mas sim o Espírito que fala com a alma. O que o corpo fala para a alma é: vamos fazer coisa errada? Isso o corpo fala, ele nem fala, né? Ele só arrasta. O Evangelho de Jesus Cristo tem 2 mandamentos que em si resumem toda a lei dada a Moisés. Isso porque toda a lei foi feita buscando trazer ao homem o conhecimento de seus deveres emocionais perante o seu próximo. E aí a gente tem toda a lei, junto com os 10 mandamentos, tudo resumido por Jesus nesses 2 versículos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento, e amar ao teu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, a gente vê, e eu sou apaixonado por isso, é a singeleza, assim, a simplicidade dos ensinos de Jesus. Porque ele pega, irmãos, um conteúdo de uma Constituição Nacional, que você vai ler a lei mosaica, com os 10 mandamentos, as 637 leis ordinárias, era a Constituição Nacional do povo de Israel. E Jesus, ele sintetiza tudo aquilo em 2 mandamentos. Porque a partir do momento que a gente conseguisse obedecer só esses 2, todo o resto estaria coberto. Todo o resto. Se você amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo, se você amar o seu próximo, você não vai roubar ele, você não vai enganar ele, você não vai trair ele, você não vai causar sofrimento a ele. É assim a simplicidade, né, que Jesus traz, é uma coisa assim que eu fico encantado, porque a gente discute teologia, e discute exegese, e discute um monte de coisa, e o Evangelho, irmãos, ele está ali assim, sem precisar, só exercer isso, é só fazer isso. Você não precisa de hermenêutica, você não precisa, só fazer isso. É lindo, é assim apaixonante. E é essa sabedoria de Jesus, né? Porque se a gente vai tratar, você vai tratar do conteúdo de toda a lei mosaica, a gente tem inúmeros livros. Eu terminei essa semana de ler esse livro aqui, A Lei da Perfeita Liberdade, está destrinchando os 10 mandamentos. Né? E aí você vê muita coisa relevante, mas se você ficar só com esses 2 que Jesus mandou, se você conseguir exercer esses 2, pode rasgar o resto, pode rasgar tudo. Só isso, simples assim. É maravilhoso, eu me encanto. Vamos lá, página 288. Nós avançamos bastante hoje. Semana que vem a gente vai tratar de alguns outros conteúdos que eu falei, inclusive já tinha falado com o pastor, que a gente vai tratar um pouco mais da formação de caráter, da nossa formação cristã, do que da nossa formação teológica, né?
Então a gente vai, numa aula a gente avança um pouco na apostila para poder pegar o conteúdo todo, e na outra aula a gente vai tratar das questões sempre relacionadas ao estudo da apostila, mas tratando de questões mais cristãs, né? O amor, como muitos pensam, não é um sentimento que entra em nossos corações. Porventura o homem pode ter controle sobre os seus sentimentos? Se o homem não pode controlar os sentimentos, então este mandamento nunca poderá ser cumprido. Mas se o homem pode controlar, então ele pode escolher a pessoa para expressar seus sentimentos, inclusive a Deus. Observando esse ponto de vista, iremos estudar alguns temas que cuidam dos sentimentos do homem, tais como a mente humana, o coração humano, a consciência e o livre-arbítrio. As teorias da origem do espírito. Muitos antropólogos bíblicos têm debatido sobre a origem do espírito e da alma dentro do homem. Deus soprou sobre as narinas de Adão, e a partir daí o espírito e a alma habitariam nele. Enquanto o corpo é gerado através da fecundação do óvulo da mulher, como surge a alma e o espírito dentro do corpo humano? É o caso de Eva. O corpo foi feito de uma costela de Adão, mas a alma e o espírito, Deus não soprou em suas narinas também. Da resposta para tais perguntas tem surgido muito debate, e há muitos pensamentos sobre o assunto. Buscando dar um esclarecimento sobre o assunto, mencionaremos vários pensamentos sobre a origem da alma e do espírito dentro do homem, dentro do ser humano. Emanacionismo ensina que o espírito vem ao homem no ato da fecundação, enviados por Deus, ou seja, a alma e o espírito do homem já existem no céu, e à medida que nasce uma criança, Deus escolhe um deles e envia até o corpo da criança no útero da mãe. Irmãos, são pensamentos, não se convertam a nenhum desses pensamentos. São pensamentos que alguns estudiosos defendem isso, tá? Depois, no final, nós vamos sintetizar o nosso pensamento. Transmigracionismo ensina que o espírito nasce com o ser vivo em escalas zoológicas inferiores e vai reencarnando em espécies superiores, passando pelo homem até atingir um grau de perfeição moral ao qual nós nunca chegaremos se não for o sangue de Jesus. Criacionismo. Aqueles que creem no criacionismo defendem a tese de que a alma e o espírito são produtos da criação de Deus. Ou seja, para cada criança que nasce, Deus cria um espírito e uma alma para a mesma. É como se Deus soprasse sobre cada criança ao nascer, criando a sua alma e espírito. Se Deus é o Pai dos espíritos, somente Ele pode criar uma nova alma. Aí, os pensamentos de estudiosos do criacionismo. Traducionismo. Essa linha de pensamento ensina que o homem transmite aos filhos não só os traços da aparência física, como a cor da pele, tipo sanguíneo, mas também pode gerar a alma ou espírito dentro do corpo humano, entendendo que primeiro Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ao soprar sobre o homem o espírito da vida, deu-lhe capacidade para se multiplicar tanto no corpo como no espírito. Aqui os irmãos têm aí os 4 pensamentos. Nós somos, a princípio, a nossa linha de origem anterior a essas linhas de pensamento, elas têm uma origem. Nós somos criacionistas. Nós cremos no que o pensamento criacionista nos ensina. Então nós temos aí o criacionismo. Aqueles que creem no criacionismo defendem a tese que a alma e o espírito são produtos da criação de Deus, ou seja, para cada criança que nasce, Deus cria um espírito e uma alma diretamente, do jeito dele, que a gente não faz ideia, mas ele é Deus e nós não somos, né? Então nós cremos no criacionismo, mas tem as outras teses aí de outras pessoas que pensam e que tudo bem e tudo bem. Então vamos lá. Página 290. O homem como a imagem de Deus.
Em Gênesis 1:27, afirma que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas essa semelhança não é física, como muitos acreditam que Deus tem um corpo semelhante ao do homem, com 2 pernas, 2 braços, olhos, nariz, coração, cabelo e etc. Deus, sendo espírito, tem uma aparência semelhante ao corpo físico do homem. O pensamento de que o homem tem a imagem e semelhança de Deus no sentido físico é muito antigo. Nos tempos do apóstolo Paulo, o mesmo já encontrava essa dificuldade. Não obstante, o homem foi criado com a imagem e semelhança de Deus e assim a possui até os nossos dias. Por isso se refere aos traços morais e intelectuais do homem e de Deus, por exemplo. O homem foi criado justo, porque Deus é justo. O homem foi criado obediente. Deus, ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Ele é obediente à sua palavra. O homem foi criado sem pecado. Deus é santo. O homem foi criado em amor, porque Deus é amor. O homem foi criado misericordioso, porque Deus é misericordioso. O homem foi criado com a capacidade de perdoar. Deus nos dá o seu perdão. Os reformadores da igreja, como Martinho Lutero e João Calvino, tinham posições diferentes sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. A igreja católica também expressa sua opinião, que também é diferente tanto dos luteranos como dos calvinistas. Mas mesmo no catolicismo existem divergências quanto a essa questão, o que mostra que qualquer posição é interpretada de maneira diferenciada no meio cristão. O conceito comum no meio cristão é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no sentido espiritual. Porém, após o pecado, essa imagem ficou manchada. E com isso, alguns traços da imagem de Deus no homem foram perdendo o fulgor, foram perdendo o brilho. Isso pode ser mais bem compreendido ao ver o pecado crescendo e os valores morais sendo deixados de lado. E que o homem, após o pecado, tornou-se volúvel, não cumprindo a sua palavra, desrespeitando o próximo e desobedecendo ao seu Criador. Será que os homens dos nossos dias são a imagem e semelhança de Deus? A resposta é não, pois somente a obra expiatória de Cristo pode recuperar a imagem de Deus no homem, mediante o arrependimento dos pecados. Assim, quando o homem recebe o amor de Cristo, o apóstolo Paulo afirma que ele passa a ser nova criatura. A expressão nova criatura quer dizer que a primeira criação já não existe mais. A imagem do pecado que restou de Adão deixa de existir. E assim, em Cristo,